Olá, pessoal, seja bem-vindo de volta ao canal Jornada de Lições. Estamos aqui em mais um momento em que nós refletimos, meditamos e nos alimentamos da palavra de Deus. E hoje eu quero estar falando sobre liberdade emocional. Se você quer caminhar mais leve, livre de culpas, mágoas e fardos emocionais, esse episódio é para você. Então fique comigo, já se inscreve no canal, ativa o sininho e também compartilha essa mensagem. Porque quando você compartilha, o YouTube entende que ela é relevante e assim você me ajuda a abençoar mais pessoas, combinado? E deixa o seu like também, tá bem? Então vamos para a nossa meditação de hoje que está maravilhosa. Está em João, capítulo 8, versículo 32, que diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem vai nos libertar? A verdade. Quem pode nos libertar emocionalmente? A verdade. Mas antes de nós falar dessa verdade que vai nos libertar, eu vou estar pontuando aqui algumas emoções invisíveis que nos aprisionam, combinado? Talvez você se identifique aí com alguma dessas emoções que eu vou falar. Mas se você se identificar, já vai anotando aí para no final você colocar tudo diante do Senhor, combinado? Então vamos à nossa primeira emoção invisível que nos aprisiona: o medo. O que o medo faz? O medo paralisa decisões e impede de avançar. Talvez você está aí com medo de tomar alguma decisão, fazer alguma coisa. Então já anota aí, ó, pastor, o medo está me paralisando. É uma forma aí de uma emoção que está me aprisionando. Então anota aí. A culpa. A culpa faz com que a pessoa se sinta indigna do perdão e do amor de Deus. Então talvez você tá aí vivendo a tua vida com Deus tranquilamente, uma benção, só que toda vez você fica, será que Deus me perdoou? Ai, será que Deus me ama de verdade? A culpa é terrível, queridos. Deus já lançou o nosso pecado no mar do esquecimento, já nos perdoou e nós estamos ali, estamos lembrando, acho que Deus não me perdoou, por isso que eu estou passando por isso que está acontecendo isso na minha vida. Não permita que a culpa faça isso com você e te aprisione, combinado? A próxima emoção invisível é a raiva. Quem aí já não passou raiva? Raiva no trânsito, raiva na família, raiva no trabalho, não é verdade? A raiva, quando não é resolvida, pode gerar mágoa e afastamento. A raiva é algo que nós precisamos resolver, né? Então, quando vier a ira, quando vier a raiva, nós precisamos já ali respirar fundo, dar uma acalmada, segurar a emoção do coração e ficar tranquilos, não é verdade? E nós temos condições, meu querido, que a palavra fala, ó, irai-vos e não pequeis. Então, nós podemos muitas vezes, né, ficar irados, mas não podemos pecar, combinado? A nossa próxima emoção é a mágoa. Lembra que eu falei da raiva? Se você não cuida da raiva, se você não resolve essa raiva, ela vai virar o quê? Uma mágoa. E a mágoa mantém feridas abertas por muito tempo. E aqui é um perigo, porque essa mágoa vai fazer você sempre ficar lembrando do que aconteceu, lembrando do que fizeram para você, lembrando do que você passou, e essas feridas vão continuar abertas. Enquanto a gente alimentar, ela vai continuar. Então não as alimente. Combinado? A outra emoção é a insegurança. A insegurança, ela rouba a confiança em si e em Deus. É aquela pessoa que não consegue continuar, né? Porque é insegura, tem medo de fazer e não acontecer. Ai, mas será que vai dar certo? Né? Ou Deus falou alguma coisa que Deus prometeu, né? Deus falou que vai fazer e realizar. Mas aquela pessoa fica naquela dúvida. Ai, será que Deus vai fazer mesmo? Ai, o que eu tenho que fazer? Ai, será que eu não faço nada? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? É uma insegurança tão grande que a pessoa não faz nada. Então, se você está se identificando, anota aí, insegurança. Se ela está roubando a sua confiança em Deus, de você falar, não, Deus falou, se Deus falou, ele vai garantir, eu vou em frente. Então, anota aí, Senhor, ó, na insegurança. A outra agora, a emoção, é a vergonha. Gente, isso aqui tá parecendo um divertidamente. A vergonha, ela cria barreiras entre a pessoa e os outros, além de dificultar o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque a vergonha, ela te impede de ir adiante, assim como o medo, ela te impede, né, de você falar o que você pensa, de você ser como você é. Por quê? De vergonha. Então você prefere ficar ali na sua, recatado. Você acaba ficando impedido de fazer algumas coisas. Por quê? Por causa da vergonha. E aí você não consegue muitas vezes socializar como gostaria com as outras pessoas, né? Eu era uma pessoa extremamente vergonhosa, né? Quem me conhece sabe o tanto que eu era assim vergonhosa, tímida, não tinha condição de falar, de pronunciar. E até hoje para mim, quando se fala em gravar também é um desafio, mas eu vou lá, enfrento e faço. Então nós precisamos fazer isso, né? Não vai ser igual A, não vai ser igual B, mas tá tudo bem. Por quê? Porque Deus quer que a gente seja autêntico. Combinado? Então coloca aí, vergonha. Se você aí se identificou, coloca vergonha.
Outra coisa, ansiedade. Meu Deus, quantos nos dias de hoje não estão ansiosos, né? Nós andamos desesperados, preocupados, ansiosos, porque nós queremos resolver o amanhã, né? Aquilo que nem nós sabemos ainda se vai dar certo. E ficamos ali, né? Da palpitação. Ai, meu Deus, será que vai acontecer? Não, querido, não faça isso. Viva o hoje, viva o agora, viva o presente, tá? Viva o presente. Não fica aí sofrendo por causa do amanhã que você nem sabe o que vai acontecer. E a ansiedade também traz a nós uma falta de paz. Você não tem paz, né? Você fica ali, né, totalmente perturbado, né, preocupado, naquela tensão, sempre constante tensão, né? Tudo. Por quê? Porque não tem paz, porque tá ansioso, quer resolver as coisas que ainda não é para resolver. Deixa que amanhã as próprias coisas vão se resolver, né? Basta cada dia o seu mal, diz na palavra de Deus. Agora, a nossa próxima emoção é a tristeza profunda. A tristeza profunda, queridos, é muito preocupante, porque pode virar depressão, ela pode levar à desesperança se ela não for cuidada. Por quê? Porque essa tristeza profunda, eu gosto de falar que às vezes nós estamos tristes, mas nós não somos tristes, né? Nós somos pessoas alegres, felizes de Deus, né? Mas nós passamos por momentos de tristeza. É como eu falei, na nossa caminhada, na nossa jornada, nós vamos passar por isso. Vamos passar por medo, por culpa, por raiva, por mágoa, por insegurança. É do humano, é da pessoa humana, né? Nós vamos passar, mas nós não precisamos alimentar tudo isso. A tristeza é uma dessas emoções que nós não precisamos ficar alimentando, né? Porque aí a gente fica naquela posição de vítima. Ai, meu Deus, coitado de mim, sabe? Então nós não podemos, porque nós podemos ser alegres, ser felizes. Nós não podemos dar lado para a tristeza. Passamos por alguma coisa que nos entristeceu? Passamos. Então tá, ela passou, agora vamos levantar a cabeça, vamos seguir em frente. Combinado? Não permita que ela seja uma tristeza profunda a ponto de te paralisar também e de virar aí uma depressão. Combinado? Então, se você aí, ó, se identificou, coloca aí. A outra coisa é o ciúme. O ciúme também, ele cria comparações constantes e também faz o quê? Dá uma sensação de inferioridade. Então, se você fica com ciúme de alguém, você está se sentindo inferior àquela pessoa, né? E você fica se comparando. E às vezes essa comparação é agressiva, que você fala, ai, fulano é assim por causa disso. Ai, ele é desse jeito que ele tem. Ai, fulano, Bertano. E aí você vai falando, né, e pontuando, mas por quê? Por causa de ciúme. Porque você queria ser como aquela pessoa. Então, não, né? Por causa de inveja, né? Que também é uma emoção terrível. Então, não faça isso. Se isso está te aprisionando, coloca aí, ó, Senhor, isso aqui também está me aprisionando. Queridos, nós precisamos identificar o que nos aprisiona. Como nós vamos ser livres se nós não conseguimos identificar aquilo que está nos aprisionando? Né? Nós falamos, eu quero ser livre, Senhor, venha me libertar. Que jeito! Se nós não conhecemos nem o que está nos aprisionando. Então aqui estou te dando uma listinha de algumas coisas que pode aí estar te aprisionando. A outra coisa é o ressentimento. Englobando tudo isso daqui, o que o ressentimento faz, querido? O ressentimento alimenta lembranças dolorosas e impede a cura. Então, o que impede a cura? O ressentimento, porque ele fica trazendo à sua memória, não é aquilo que te traz esperança, não. É aquilo que te traz dor, é aquilo que te traz sofrimento, aquilo que faz você chorar, né? E nós não precisamos viver assim. Deus tem novidades de vida para nós todos os dias. Nós podemos viver em novidade de vida. Podemos viver o novo de Deus, né? Podemos viver para Deus. Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? Nós temos que viver assim, porque o Senhor é um Deus de novidade. Então não permita que o ressentimento venha estar no teu coração, que essas lembranças venham estar aí trazendo dor, trazendo lágrimas, né, na sua vida. Então, nós precisamos, em nome de Jesus, se você alistou aí, ó, todas essas emoções invisíveis que está te aprisionando, coloca aí, que nós vamos estar agora falando sobre como se libertar de tudo isso. Eu li aqui, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu quero ler para você um versículo que vai abrir os seus olhos, você vai ver, e vai trazer a você uma leveza ao seu coração. O Salmo 55, verso 22 diz assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. A Bíblia está nos orientando o que nós temos que fazer com tudo isso aqui que eu listei para você. O que você deve fazer? Lançar o teu cuidado sobre o Senhor. Porque quem vai me sustentar? O Senhor. Queridos, quando nós entendemos que nós somos sustentados pelo Senhor, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais simples. Por quê? Porque nós não ficamos carregando esse peso emocional tão grande, esse jugo, né, tão pesado, porque nós entendemos que tudo está na mão de Deus.
Então agora eu quero falar para você sobre a verdade que liberta. A verdade que liberta, como eu li no Salmo 55:22, fala de uma pessoa que lança o seu cuidado sobre Deus. E ela lançando sobre Deus, Deus vai sustentá-la. E isso é maravilhoso, porque fala que se nós conhecermos a verdade, vai nos libertar. Então, que você possa pegar a palavra de Deus como verdade sobre a tua vida. Por quê? Porque para viver essa liberdade emocional, nós vamos fazer algumas coisinhas que eu vou estar listando aqui para você. A primeira delas é praticar o perdão. A palavra de Deus fala que nós, principalmente na oração do Pai Nosso, se nós quisermos ser perdoados, nós precisamos perdoar. Então o Senhor vai nos perdoar na mesma medida que nós perdoamos. Então o perdão é inegociável. Nós precisamos perdoar, querido. E não é perdoar da boca para fora, é perdoar de verdade, intencionalmente, tá? O perdão é uma decisão, então nós precisamos perdoar. A outra coisa é leitura e meditação diária da palavra de Deus. Como nós vamos conhecer a verdade se nós não lermos a palavra de Deus? Como nós vamos saber o que Deus tem para nós? Como Ele quer que a gente viva, que a gente fale? De que maneira nós vamos saber como Deus quer que nós nos comportemos se nós não lermos a Sua palavra? São princípios bíblicos, princípios maravilhosos que nos norteia a nossa vida para tudo, né? Para toda decisão, na família, no trabalho, em tudo, em tudo. Então, nós precisamos meditar nessa palavra dia e noite, porque quando tiver alguma situação, nós vamos lembrar do versículo, nós vamos lembrar da orientação do Senhor, e aí tudo vai ser mais leve, mais tranquilo. Tá? A outra coisa é orar com sinceridade. Ore com sinceridade. Coloque diante de Deus essa causa, sabe? Coloque, rasgue o seu coração. Senhor, tá aqui. Eu fiz a minha listinha, Senhor. Ó, está diante do Senhor. Eu quero lançar sobre ti tudo isso. Mas é lançar, queridos, e deixar que Deus ele vai tratar, ele vai cuidar. Não é lançar e depois ir lá e tomar da mão de Deus, falar, eu resolvo, porque Deus está demorando para resolver. Não, 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 não. Não é assim. Nós precisamos colocar na mão de Deus. Precisamos lançar verdadeiramente o nosso cuidado ao Senhor e permitir que Ele cuide do nosso coração, que Ele nos sustente dia após dia. Então, que isso seja algo real nas nossas vidas, que nós possamos orar, buscar, apresentar diante do Senhor e depois dessa oração nos levantar e seguir a nossa vida feliz, confiando que Deus vai fazer. Amém? A outra coisa é procurar ajuda. Procure ajuda se você congrega numa igreja, né? Procure ajuda do pastor, da pastora. Se você tem um amigo de confiança, procure, né? Procure um psicólogo, uma psicóloga, pessoas que tenham ética, porque hoje em dia, infelizmente, nós temos visto muitas pessoas que não têm sido éticas, que têm espalhado sobre a vida de outras pessoas, têm jogado indiretas. Então não faça isso, é muito feio, é antiético, né? Que nós possamos também nos colocar no lugar dessas pessoas que precisam. Não é verdade? Que como é bom, querido, ter alguém que te ouve, que te escuta, que não vai te julgar, não vai te apontar, mas vai orar com você, né? Se coloque no lugar. Quando a gente se coloca no lugar, tudo fica diferente. Não é verdade? Então procure alguém de confiança, peça para que Deus te oriente, né? A quem você deve procurar, qual pessoa você deve procurar para estar aí pedindo ajuda, né? Para estar ajudando a orar, para estar ajudando a procurar, às vezes, um psicólogo, uma psicóloga, né? Às vezes é necessário, isso é importante. Deus deixou também a medicina. Então procure, tá? Mas o importante é você procurar ajuda, combinado? Então, hoje eu quero te dar um desafio para você fazer nessa jornada de hoje. Você vai separar 5 minutos do seu dia, 5 minutos apenas, e vai orar ao Senhor. Se você listou aquilo que está te aprisionando emocionalmente, você vai colocar diante de Deus. Falar, Senhor, está aqui. Lembra que eu falei para vocês que nós precisamos identificar aonde e o que está nos aprisionando? Então, se você identificou, você vai falar, Senhor, está aqui. Eu lanço agora diante do Senhor, eu entrego para o Senhor. Ore ao Senhor com sinceridade, entregue para Ele, fala, Senhor, está diante do Senhor, eu quero que o Senhor me ajude, porque eu não consigo. Seja sincero, rasgue o seu coração diante de Deus. Fala, Senhor, eu não consigo, mas o Senhor pode me ajudar, o Teu Espírito pode me ajudar, para que eu tenha uma vida leve, uma vida plena, uma vida em liberdade. Eu quero conhecer essa liberdade, eu quero ser feliz. Combinado? Então você vai fazer esse desafio e eu quero que você coloque aí nos comentários se você fez esse desafio, se você orou ao Senhor, se você entregou tudo para Ele, como foi essa experiência. Então, se essa palavra te abençoou, compartilhe com alguém que também precisa experimentar essa liberdade em Cristo Jesus. Combinado? Então, eu te espero aqui no próximo domingo para que você continue recebendo mensagens que edificam a sua vida. Me edifica, te edifica e que você possa compartilhar e edificar outras pessoas também, combinado? Então, deixa o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e ative os sininhos para que toda vez que eu subir um vídeo novo você esteja recebendo. E não se esqueça, toda terça-feira às 18 horas também estou postando vídeos e reflexões
pequenas porções da palavra de Deus, mas que tem, ó, esquentado o nosso coração e fortalecido a nossa fé. Então venha comigo nessa jornada para que cada passo de fé você esteja aí se fortalecendo e fortalecendo também a sua fé. Combinado? Então eu te espero aqui toda terça às 18 e todo domingo às 6 horas da manhã. Deus abençoe e até a nossa próxima jornada de lições.